Boa noite, senhores vereadores, boa noite para o público aqui presente, servidores desta casa e vocês que nos assistem pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos. A Luzi irá passar o livro de presença. Só no fim do mês. Leitura da ata da reunião ordinária do dia 28/8/2025. Ata da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Ao 28º dia do mês de agosto do ano de 2025, às 18h30, na sede da Câmara Municipal, situada na Rua do Cruzeiro 28, bairro Centro, realizou-se a 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Presidente Bernardes, com honrosa presença dos senhores vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028. Ademir dos Santos Barbosa, presidente. Santiago Soares Fernandes, Camilo Leles de Barros, André Quintão Carneiro, Helder Sabino Vidigal, Odair José Teixeira, Vicente Agostinho de Souza, Ivair Guimarães Teixeira, Alif Antônio Goulart. O presidente declarou aberta a sessão ordinária, cumprimentando a todos os vereadores presentes, o público presente nas dependências da Câmara Municipal e pela internet. Após, solicitou à secretária administrativa que passasse o livro de presença. Após a assinatura do livro de presença, não havendo nada a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão. Ao final, o presidente solicitou a lavratura da ata para ser lida e assinada na reunião. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos. Presidente Bernardes, 28 de agosto de 2025. Vou colocar a ata em votação. Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos. Boa noite. Só fazer um justificativo aqui que eu estou usando uma máscara por orientação médica, estava com sintoma de virose hoje, para me proteger e proteger os nossos pares. Deixar só um parênteses aqui, que se o pessoal ler o que foi escrito aí e assistir o vídeo da reunião, as duas coisas não estão em dissintonia, viu? A verdade, o que está escrito na ata não foi exatamente o que aconteceu na reunião. Eu pedi a palavra, mais uma vez eu tive a palavra negada de forma covarde e arbitrária. Então, só para ficar esse registro aí. Muito obrigado. Como a reunião não tinha pauta, não tinha discussão. Vamos colocar a ata em votação. A ata está em votação. Quem concorda permaneça sentado e quem não concorda se levanta. A ata aprovada.
Onde? Neste momento, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, senhores vereadores, a respeito da implantação de linhas telefônicas aqui na Câmara Municipal. Tenho certeza que tem muitos vereadores aí ainda não sabem, e hoje a Câmara conta com dois aparelhos celulares, que um é para a secretária e o outro, um é para a secretaria e o outro para a ouvidoria, que é para trabalhar com o WhatsApp, que a gente temos a ouvidoria aqui agora. E temos 3 aparelhos telefônicos fixos, que é um da secretaria, um ramal e um da ouvidoria. E através dessa implantação, como a gente pediu aí, quando a gente fez o portal Transparência, o Diário Oficial, a gente pedimos o e-mail dos vereadores e os números telefônicos. Só que a gente não acha certo a gente publicar um número telefônico pessoal do vereador. Aí nessa implantação, a gente adquirimos 9 linhas de telefone, números, cada vereador vai ter seu número oficial da Câmara, onde a gente pode comunicar com qualquer um vereador pelo seu número, e lembrando o seguinte: hoje aqui, vamos supor, eu estou lá em BH, tem uma pessoa lá em São Paulo que quer falar comigo. Se ele não tiver meu número, ligar aqui na Câmara, através da Câmara consegue transferir a ligação para mim, eu atendo aonde eu estiver. Isso aí vai ser para todos os vereadores, os números estão aqui, os vereadores não vão pagar nada por isso, tá? É um pacote que a gente fez e eu gostaria de entregar agora para vocês. Mas se você, por exemplo, se eu quiser autorizar para falar no grupo titular, não é assim. Como é que é? É um telefone com 2 chips. Vou andar com 2 telefones. É o chip. Isso. Pois é, mas eu posso autorizar para Você pode coisa, outro WhatsApp. Você consegue fazer outro WhatsApp num aparelho só. Você ter 2 WhatsApp. Isso, o WhatsApp, o nome dele é Buses. Isso.
O cadastro assinado lá, o segundo. Mas não precisa usar o outro chip, não? Não. Você só cadastra. Tem qualquer no telefone para receber ali. Isso. Não pode segurança. Assim, eu não vou exigir vereador nenhum usar ele não, mas só que é o seguinte, pode ser uma hora que os eleitores vai cobrar, é porque eu consigo falar com um vereador e não consigo falar com outro, aí fica no critério do vereador, beleza? Isso. Vamos dar continuidade, vamos ao requerimento. Requerimento 40. Os vereadores Camilo Leles de Barros, Odair José Teixeira, Santiago Soares Fernandes e Vicente Agostinho de Souza, com fundamento no artigo 153(10) do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer, consultado o plenário, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito o seguinte requerimento: viemos, por meio do presente, requerer providências da rede de esgoto dos moradores na comunidade do Aquentassol, próximo ao UBS, que vem causando transtornos aos mesmos. Por oportuno, fazemos questão de registrar nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Câmara Municipal de Presidente Bernardes, 25 de setembro. Camilo Leles de Barros, Odair José Teixeira, Santiago Soares Fernandes, Vicente Agostinho de Souza. Ô, Roberto, aquelas fotos é desse requerimento, tá? Requerimento está em primeira discussão. Passa a palavra para algum vereador. Não teve requerimento para nós na mesa hoje, não? Oi? Não teve impresso o requerimento para nós aqui na mesa? Só tem um requerimento? É só um requerimento. Tá. Essa questão lá do Aquentassol, eu acompanho isso muito de perto, porque se teve alguém que conseguiu fazer alguma coisa de saneamento nessa terra aqui, infelizmente ou felizmente, foi quando nós tivemos na gestão. São duas casas com situação extremamente crítica, eu já acompanhei e acompanho, eu tenho cobrado. Por último agora, nós fizemos um projeto junto à Funasa, que a Funasa voltou com um projeto. Nós tentamos cadastrar lá no Transferigov, isso foi cadastrado cerca de 300 fossas num valor de 2.100.000. Eu evito muito ficar falando isso porque a gente faz o cadastro e não tem certeza de que o projeto vai ser aprovado, mas a gente não pode ficar na inércia. Nós temos um problema sericíssimo de tratamento de esgoto nas nossas zonas rurais do município. Inclusive, o nosso município já está sendo acionado pelo Ministério Público para poder estar fazendo esgoto. Esgoto tratado é saúde. Então, assim, isso é um problema que não nasceu agora, infelizmente, mas já tem como estar resolvido. Eu tenho cobrado diuturnamente lá do Executivo para que a gente faça a instalação de 3 fossas biodigestoras para poder estar atendendo essa situação. Então isso não está julgado aí não. A gente está tentando resolver. A Funasa pode ser que daqui a um tempo faça, mas a situação deles é muito crítica e a gente tem cobrado. Obrigado. O vereador, aproveitando a sua palavra e sem ser o uso de juízo de valores aqui, eu tive até a comunidade com a engenheira ambiental, eu esqueci o nome dela. Lorena. Isso, Lorena, que trabalha aqui junto com a Elaine neste local, e a gente viu lá que a situação está bem crítica, entendeu? E porque a preocupação da gente é que tem uma criança lá que mora próximo, menos de 1 ano de idade, entendeu? Essa criança começar a andar, começar a rodar aquela área ali, aí pode trazer um transtorno muito grande para a família. Inclusive, me parece que eu já vi falar que teve algum problema de saúde com a família lá através daquilo ali. Mas assim, a gente... O saneamento, ele é o maior, água e esgoto são os maiores causadores de problemas de saúde. A gente tem que entender essas situações. A gente está trabalhando para isso acontecer. Eu, por mim, eu queria que isso já tivesse sido pronto. Inclusive, uma das fotos que eu usei na base do projeto da Funasa foram as fotos dessas residências e de todas as casas que estão a montante ali, acima daquelas casas ali,
com o encanamento deles fazendo o quê? Jogando todo mundo no Córrego de Jumirim. Então, a gente fazer projeto de saneamento não é fácil. Os projetos são grandes, caros, e a gente tem que tentar ver se o que a gente fez vai conseguir. Mas o recurso próprio, eu vou continuar batalhando para que a gente faça isso antes desses projetos serem contemplados. Ah, e depois contemplou, ótimo. Se era 300 pessoas, você tira 3 nomes e consegue fazer isso em outras regiões. Isso é o saneamento. Eu sempre trabalhei com essa vertente. Água, esgoto, a gente conseguiu resolver a questão do lixo das comunidades rurais e as drenagens urbanas também que compõem o eixo do saneamento. Isso é extremamente importante. Eu acredito que tenha outras casas também. Eu até pedi, só fazendo um parênteses aqui, no início do ano, eu pedi que alguns agentes de saúde fizessem um levantamento para me melhorar o meu banco de dados. E nesse projeto da FUNASA, eu tenho muito a agradecer os agentes de saúde, a Sandra Moreira, a agente de saúde Mônica, o Robson e Geraldo Batista Negros, que sentaram comigo. E a gente sentou, a gente mapeou casa por casa, com coordenada, com tudo, deu bastante trabalho, a gente tem que torcer. Então, eu não fico falando que isso aconteceu, porque pode chegar daqui um tempo e virar e falar assim, o que deu aquele projeto? Não deu, mas só vai conseguir algum projeto quem realmente faz. Vejo muita gente, às vezes, criticar, mas tem gente que critica e nunca fez nada. Esse é que é o grande problema. Mas ali, vereador, segundo a informação que eu tive, esse problema ocorreu porque ali tinha um córrego, né? Descia bastante água, o pessoal ligaram esse esgoto no córrego, só que essa água secou e o esgoto continuou. Aí acaba ficando o esgoto parado ali, acabando complicando a situação. Mas como a engenheira, no dia que teve lá, ela até deu uma autorização que poderia fazer até conseguir fazer o trabalho que precisa ser feito mesmo, poderia conseguir encanar esse esgoto, pelo menos para sair fora das residências. Eu não sei se há essa possibilidade, quanto tempo que leva para estar fazendo esse trabalho que precisa ser feito, talvez a gente fazia um amparo até... Foi uma das alternativas técnicas estudadas. Uma era fazer uma fossa para cada um, uma era fazer uma fossa conjunta, porque as 3 casas são perto, e a outra era encanar, só que você tinha que atravessar a estrada. E a UBS, ela tem um sistema de tratamento que comportaria isso, só que não tem como, a gente não consegue entrar com o cano pela UBS. Um lado é uma capela da Igreja Católica, o outro lado é um vizinho. Ninguém vai deixar, em sã consciência, você passar com um cano num lote seu. Então nós acabamos chegando à conclusão que, apesar de algumas alternativas, apesar de viáveis, não são exequíveis. A tendência lá é fossa biodigestora hoje. Ela tem uma vantagem que ela não exige manutenção. Você não tem que ter um caminhão-tanque. De 2 vezes por ano você abre um registro, o lodo sai, ele seca, você estabiliza o lodo com cal e usa ele como adubo de plantas, menos hortaliças, né? Frutíferas. Não, essas de alimentação não são indicadas não, mas as frutíferas, a silvicultura, ela pode ser usada. Não, beleza. Mas vamos ver o que pode ser feito aí para resolver o problema dessas famílias. Requerimento em segunda discussão, passa a palavra para algum vereador. Requerimento em primeira votação, quem concorda permaneça sentado, quem não concorda se levanta. Requerimento aprovado. Requerimento em segunda votação, quem concorda permaneça sentado, quem não concorda se levanta. Requerimento aprovado. Vamos ao projeto de lei número 8/2025. Projeto de Lei 8. Ratifica o protocolo de intenções do Convênio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios, AMAN-CIMAN, e dá outras providências. Projeto de lei está em primeira discussão. Passa a palavra para algum vereador. Presidente, senhores vereadores. Esse projeto de lei é o seguinte: a AMAN é uma associação microrregional dos municípios da região de Viçosa. Ela já existe há bastante tempo.
os municípios que faziam parte dessa associação poderiam usar os benefícios que a associação tem. O que uma associação faz? Ela otimiza serviço. Às vezes você precisa de uma máquina, um equipamento que usa pouco no município, a associação adquire esse equipamento, os municípios vão e usam. Essa AMAN, principalmente, ela trabalhava muito com patrol, com caminhão, e às vezes ela ia auxiliando os municípios. Eu procurei saber, estudar um pouquinho. O que acontece hoje é o seguinte: a AMAN, como associação, ela não pode mais prestar esse tipo de serviço. Então teve que se criar a CIMAN, que é um consórcio multifinalitário, porque antigamente se criava um consórcio para a saúde, um para a educação. Aí eles deram uma mexida na legislação, cria-se um consórcio que ele tem várias finalidades. Então, a primeira ratificação desse protocolo, ele foi assinado em 25 de março de 2024, então, inclusive foi feito na gestão passada. Vários municípios da região, Divinés, Ervalha, Gricema, Pedra do Anta, Presidente Bernardo, Estado Firmim, Teixeiras, Araponga, Brás Pires, Cajuri, Canaã, Coimbra. Ou seja, quanto mais municípios a associação tem, mais forte ela fica, mais ela consegue prestar conta para os municípios. Então, ou seja, o município está ratificando um protocolo que já foi assinado em 2024 para poder estar fazendo parte dessa associação multifinalitária. O município faz parte também do Simvalp, que é um consórcio da micro-região de Ponte Nova, e me parece que a gente fazia também da Malpa, que era do Alto Paraopeba também. Então são formas de otimizar serviço. Inclusive hoje alguns municípios estão assumindo o licenciamento ambiental através de consórcio. O sistema, o SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal e Vegetal, faz esse serviço através de consórcio. Às vezes você fala assim: eu preciso contratar um veterinário só para fazer inspeção. Não, o consórcio tem esse profissional, ele vem, auxilia o município e depois dá o suporte. Então eu acho interessante, os consórcios vieram para somar na administração pública dos municípios. E eles fazem também topografia, acho que até ajudaram aqui com topografia, máquinas, cursos. Acho às vezes interessante sim o município fazer parte desse tipo de instrumento jurídico. Obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente, colegas vereadores, eu reconheço a importância de iniciativas que unam os municípios da região, mas eu vou votar contrário ao projeto, porque, que trata da entrada de Presidente Bernardo no consórcio. Por quê? Eu não sei o valor que isso vai custar para o município, então eu quero saber qual que é o valor que vai custar para o município. O compromisso permanente no orçamento, que precisa ser melhor discutido, risco de prejuízo para o município, pequenos que podem pagar mais do que receber. Não sou contra a ideia do consórcio, mas defendo que apresente primeiro o valor da cota da participação do nosso município, os critérios de rateio e as áreas que vão ser prioritárias, que vão gerar retorno para a nossa população. Somente depois que eu tiver essa informação que eu vou poder votar nesse projeto aí. Projeto em segunda discussão, algum vereador? Senhor presidente, então gostaria de pedir vista do projeto. Vista concedida. Convido neste momento a senhora Darliene Aparecida 6 dias para fazer o uso da tribuna livre conforme o ofício protocolado nesta casa. Eu peço à senhora Darliene que não saia fora do assunto que foi protocolado e você terá 10 minutos. Esqueci.
Boa noite, né, a todos aqui, excelentíssimos vereadores. Boa noite. Eu vim aqui hoje porque quando surgiu o assunto, né, da municipalização, eu passei por isso na minha cidade de Piranga. Quando eu vim para cá em 2007, foi por causa da municipalização, e lá deu muito certo, né? Os professores, a gestão escolar, os alunos foram muito beneficiados. Então, na última gestão, eu conversei, né, com as pessoas, com os vereadores um dia lá em Dante, com os funcionários efetivos, os professores, e falei das benfeitorias, mas eu achei, né, que eu como funcionária, como professora do município, eu estava fazendo um bem. Aí, há pouco tempo, né, eu descobri que teve denúncias, né, terceiros falaram sobre denúncias, que não foi aprovado o projeto não veio para vocês, né, porque tinha veio, mas vocês não colocaram em pauta, por causa de cargos que estavam em excesso, tal. Beleza. O que eu preciso falar pela minha pessoa e para o meu bem-estar? Como eu disse isso, né, no dia, então eu acho um dever que eu tenho de vir aqui, do mesmo jeito que eu expus lá, expor para vocês aqui a importância. Tá? Todos os cargos que foram pedidos lá são de extrema importância. Não tem como uma escola com mais de 150 alunos trabalhar só com o professor dentro da sala de aula. O menino machuca, você vai chamar quem? Você vai chamar a cantineira para conversar com o pai do aluno? Como, gente, não tem condições? O supervisor é de extrema importância, ele que é o elo de ligação com a família, com o professor, com o aluno. O supervisor, quais são as atribuições dele? Várias. Mas a principal atribuição dele é o que é? Esse elo. Menino machuca, menino deu problema na sala, como que o professor vai fazer sozinho? Com uma sala com 20 alunos, 25 alunos, problemas com outra questão, professor de apoio, a mesma coisa. Nós temos hoje uma turma que eu dou reforço, que é uma professora para 3 meninos de apoio. E a professora regente ainda tem mais 2 alunos que estão em ver laudos ainda, e eles têm direito. Então, gente, isso a gente tem que batalhar por uma educação de qualidade, pelo amor de Deus. Que vocês entrem num consenso, sentem com o prefeito, com a gestão. Vamos dialogar, vamos fazer da nossa comunidade uma comunidade boa. E eu estou falando isso, não é do nada, que eu sei que vários de vocês não me conhecem. Eu estou aqui desde 2007. Eu tenho 22 anos de secretaria de escola. Então, não é só minha área de professora na prefeitura. Eu sei que tudo depende de leis, tudo depende de regras. Monitor escolar é obrigatório. Crianças até 10 anos dentro de um veículo escolar é obrigatório. Nós vamos esperar ir para a justiça? Vamos esperar vir aqui a juíza impondo coisas? Para quê, gente? As nossas crianças hoje, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, claro. Eu trabalhei na roça, Santana, porque seguiu a listagem, que eu acho corretíssimo, todos os anos. Classificação por tempo de serviço, você escolhe cada um. Eu era uma das últimas, que eu não tinha tempo nenhum e sou ainda como efetiva. Fui para Santana, ninguém queria ir, Daniele foi. Aí fui para o Bahia, terminou a vaga, que a superintendência falou que não podia. Fui para Itapeva, saí do Itapeva, fui para a creche, depois da pandemia. Aí, o que aconteceu? Fui para o CRAS, trabalhei com a oficina lá de idosos e de crianças. Então, quer dizer, para mim não tem emprego ruim, porque nós que somos professores, gente, vocês podem ter certeza, se a gente está nessa profissão é porque a gente tem muito amor a ela. Porque não está fácil, convido a vocês
Tenho certeza que o prefeito também convidaria, que a diretora, que a secretária de educação, para vocês irem um dia. Vamos ficar um dia na escola, vamos entrar dentro da sala do professor e ver como que está sendo a educação. E isso, gente, a gente tem que olhar na base, primeiro ao quinto. Primeiro ao quinto tem que ser olhado. O CEMEI também, principalmente, como eu trabalhei no CEMEI, quando mudou para o segundo endereço, eu vou relatar o que aconteceu comigo. Eu tinha 8 alunos, um menino com problemas de agressividade. Eu não sabia o que eu fazia, porque não tinha ninguém para levar um aluno meu no banheiro. Eu comia com o prato na mão. Nos meus 15 minutos de intervalo do recreio, eu não tinha. Eu parei até de comer. Porque eu tinha que vigiar ele, com medo dele bater em outro colega. Então a gente precisa, sim, do monitor escolar, que isso é lei, tá, gente? Vocês podem procurar saber aí, supervisor escolar, eu acho que foi em 2012, deputados federais, tá? Eu não tive tempo, porque o trem foi muito em cima da hora. Porque eu queria trazer para vocês, tudo bonitinho, se vocês deixarem, eu deixo um papel aqui, mostrando a função de cada coisa, da importância que é. Não façam isso com essa educação daqui, não. Eu panhei amor a isso aqui, gente. Sinceramente, eu tenho mais amor aqui do que em Ipiranga. Eu gosto do povo daqui. Eu adotei, na verdade, vocês como minha família. Não vamos destruir a juventude das nossas crianças, não. Um professor para dar aula para 3 turmas numa sala, imagina a frustração do professor, né? Porque chega no fim do ano, você não alcançou, você não ajudou o que precisava, você não elevou o outro ao desespero que a gente tinha. Tinha problema lá, tinha que vir aqui, ó. Tinha que vir aqui na secretaria até resolver, até encaminhar menino. Era aquela confusão. Eu cheguei a levar meninos no médico, no neuro, lá no Itapeva. Quem foi com os meninos fui eu. Eu fui lá conversar com a neurologista e hoje eles estão até hoje na sala de recurso. Então, quer dizer, vejam, gente, esse é um futuro da cidade. Professor de educação física tem que ter, você sabe por quê? Porque quando chega aqui no ginásio, eu sou prova viva. Os meninos não querem fazer educação física. Por que vocês acham? Porque lá do primeiro ao quinto ele não tem. Então, ele só quer ficar sentado, jogando baralho, jogando dama, como que chama o outro jogo? Jogo da velha. Qualquer coisa, mas eles não gostam da atividade física. Aula de inglês, a mesma coisa, meu Deus. O futuro hoje, se você tem um curso de inglês, você sobe em qualquer firma, você sobe em qualquer empresa. Eu sei que eu tenho as minhas frustrações, vocês não são culpados por elas, mas, por favor, reconsiderem. Esqueçam, gente, rivalidades. Picuinhos não vai levar a gente a nada. Você acha que uma sociedade pode crescer tendo rivalidades? Tendo discordância simplesmente, porque eu não sou de fulano, eu não sou de ciclano. Ué, nós vamos chegar onde no mundo assim? Você quer o bem-estar da sua sociedade? Você quer ter uma educação de qualidade? Como? E se vocês não sabem, voltando ao supervisor, né? O supervisor, ele tem provas do governo federal, tem provas do governo do estado, tem que ter metas, ele tem que fazer isso tudo, ele tem que pôr nos sistemas. Precisa de um supervisor de manhã e de tarde numa escola com mais de 150 alunos? Perguntem na SRE. Por favor, peçam informações, perguntem. Antes de engavetar, pelo amor de Deus, não façam isso com as suas crianças, com as nossas, né? Por favor, estou pedindo encarecidamente. Meus 10 minutos já deu, senhor? Mas deixa eu acabar de falar. Pode concluir rapidinho aí para nós, fazendo favor. Eu trouxe várias coisas aqui para falar, né? Assim, mas não dá tempo, eu sei. Mas o que vocês precisarem, eu me disponho
a pôr na mão de vocês. Mas vamos lá, vamos unir aí, ó, nesse momento. Tá? Espero, né, que vocês levem em consideração essa minha fala. Eu sei que eu não sou daqui, mas tem 18 anos que eu estou aqui, desde 2007. Então, eu não entro em política, não entro mesmo. Eu tenho meu voto é particular meu. Tempo terminado, Darlene, a gente pede desculpa aí, que a gente tem que acompanhar. O que a gente faz para um, a gente tem que fazer para todos. Mas agradecemos aí a sua presença, tá? A Câmara Municipal está de portas abertas. A gente está aqui para dialogar, sem extinção nenhuma. E muito obrigado pela sua presença e pelas suas palavras. Não havendo nada mais a tratar, dou-se encerrada a sessão. Boa noite a todos.